Estamos reunidos mais uma vez para cultuarmos ao Senhor e termos este momento de oração de uns para com os outros. Que Deus nos abençoe, que Deus te visite aí no seu lar, que Deus nos visite aqui no templo, na reunião da igreja. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós cremos no Deus do sobrenatural, na sua ação na natureza e na natureza humana também, nos livrando de todos os perigos, acalmando o mar revolto das nossas vidas. Portanto, que Deus os abençoe, tenha o coração voltado, esperando sempre em Deus, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós nos colocamos à Tua mão, à Tua disposição, confiando que Tu és Rei, que Tu és o Todo-Poderoso, que Tu nos tem como filhos, que o Senhor, por Jesus Cristo, dirige a igreja, dirige as nossas vidas. Nós, crentes, formamos a igreja e o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. Nós só temos que Te agradecer. Abençoe cada um de nós, nos despertando para estarmos orando uns pelos outros, orando por nós mesmos, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
bom então nós estarmos aqui. É muito gostoso se reunir com o povo de Deus, né, em adoração ao nosso Deus. Nosso tema dessa noite é andando por sobre as águas, no texto de Mateus, capítulo 14, 22 a 33. Antes desse fato, desse milagre, da operação do Senhor, onde nós lemos acerca de Jesus andando sobre o mar, houve a multiplicação dos pães e dos peixes. E é interessante como a ciência não explica como se multiplicou os pães e os peixes. De 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Até hoje a ciência também não explica como alguém pode andar sobre as águas sem afundar. A ciência não explica como alguém que já cheirava mal, Lázaro, ressuscitou. A ciência não explica como a água foi transformada em vinho no casamento em Caná da Galileia. Simplesmente é milagre.
e milagre não se explica, se crê. Portanto, creia. Creia no relato da palavra. Creia e seja alimentado pela fé que Deus nos dá através do ouvir a palavra do Senhor. Nesse texto, nós aprendemos acerca de Jesus andando sobre o mar, e Pedro vai participar disso. E nesse versículo 22 de Mateus 14, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. É interessante que Jesus aqui já sabia o que ia fazer, ia testar os seus discípulos. E esse compelir de Jesus aqui significa ordenar, significa forçar, insistir para que eles fossem sozinhos. E ele ficaria ali por mais um tempo. Eles, talvez relutando para não ficarem longe da presença de Jesus, mas como Jesus ordenou, eles cumpriram e deixaram Jesus ali a sós. E o que Jesus faz nesse momento a sós? Ele passa o tempo com Deus em oração, segundo o seu costume, segundo a sua prioridade de vida. Ele fica sozinho e está em oração. Estava anoitecendo, era o fim da tarde, e ele passa a orar. Interessante que nós não queremos ficar sozinhos em casa, queremos sempre a companhia de alguém, mas é interessante esse ficar sozinhos com Deus, para falar com Deus, para orar a Deus. E Jesus fazia isto. Ele gostava muito das pessoas, gostava de estar com as pessoas, mas gostava muito de estar em comunhão com o Pai. Talvez isso falte muito para nós, pararmos um pouquinho, deixarmos as nossas atividades e sozinhos com Deus, conversando com Ele em oração, lendo a sua palavra. Mas Jesus nos dá esse exemplo. Enviou os discípulos para o mar da Galileia, naquele barco, e ele fica ali sozinho a orar. O que acontece lá no meio daquele lago, chamado Mar da Galileia, os ventos são contrários. Enquanto Jesus estava na calmaria da oração, e os discípulos também começaram essa viagem na calmaria, na paz, na tranquilidade, mas eis que o mar se revolta, as águas se revoltam e os ventos são contrários. E ali temos nadadores experientes, homens da pesca, que poderiam sair bem dessa situação, mas o momento ficou bastante difícil para eles, porque as ondas açoitavam aquele barco e o vento era contrário, não sabendo eles como conduzir aquele barco para que estivessem a salvos. Eu me lembro certa vez, quando eu fui com a mocidade para o Rio Doce, um lugar de muita água, uma ilha na verdade, e eu peguei um barco e sozinho, não deveria ter ido sozinho, mas fui dar a volta de barco, remando, mas no meio daquele lago a correnteza me levou porque veio uma chuva, uma tempestade, eu não tive chance nenhuma de remar contra a tempestade e ela me lançou no outro lado da onde nós estávamos. E ali, me servindo do próprio barco de abrigo, a chuva caindo forte e eu nem sabendo como voltar. Eis que aparece ali o Alisson e o irmão Júnior, Aldoir Júnior, nadando, e foi um espaço grande para ver o que estava acontecendo, se poderiam estar me socorrendo, e aí os três pudemos voltar sãos e salvos. Olha o que vai acontecer agora. Jesus vai ter com eles. Depois da oração,
e pelo que planejou o Senhor na provação da fé deles, só que ele escolhe fazer desta forma, vai andando sobre as águas. Ora, isso não acontece, isso humanamente falando é impossível. E era de madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, tudo escuro, e Jesus vai ter com eles andando sobre as águas. Irmãos, assim é a nossa vida. Começamos no dia claro, mar sossegado, aí anoitece e o mar se revolta. E aí? Quando procuramos ajuda, todos os nossos amigos, todos os nossos parentes estão no mesmo barco, estão na mesma casa, estão na mesma situação, todos de noite, dormindo, quietos. E aí? O que pode nos ajudar neste momento? Era isso que estava acontecendo, portanto, com os discípulos. Interessante como o desconhecido nos assusta. Em agosto, tempo de vento, e isso acontece muito, o vento bate de um lado, bate de outro, uma porta, algo que cai, e nos assustamos. E muitas pessoas ficam muito assustadas, já pensando que é algo do mal, que tem algo na casa, e é o vento faz isso, o vento tem um barulho sinistro muitas vezes. Pense bem para não se assustar quando ocorrer esta situação. Então o que acontece aqui, nesse horário de 3, 4 da madrugada, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Quantas pessoas veem fantasma em tudo? Olha uma sombra ali, olha, eu vi, era uma pessoa que eu já conheci, que já partiu. É, humanamente falando, possível, mas você pode vencer isso. Veja se não é apenas o vento, a sombra de algo naturalmente que está ali passando por você. Mas eles se assustaram dizendo: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Quem tem medo grita, quem tem medo pede socorro. E foi o que aconteceu com eles. Mas se o desconhecido nos assusta, o conhecido nos ajuda a acalmar quando nós estamos numa situação de perigo, onde até pensamos, pode até não ser, que aquela pessoa pode ser um bandido, uma pessoa do mal, mas vem passando um carro da polícia, vem passando o policial, e nós ficamos tranquilos, nos sentimos protegidos. Se for um caso familiar, nós estamos assustados, mas vem a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, então nos sentimos seguros. E aqui vai acontecer com eles, porque Jesus vai se aproximar, Jesus vai acalmá-los. E diz aqui o texto, no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A presença graciosa, amorosa do Senhor Jesus Cristo, que, claro, resolveu de uma forma bem diferente se apresentar diante deles, andando sobre as águas, mas já ficaram confortados, ficaram animados. Mas Pedro entra na história aqui, sempre Pedro. E no versículo 28, Pedro, respondendo a Jesus, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Destemido, querendo realmente ter essa experiência, tendo esse momento de fé, esse lampejo de fé, ele disse: agora vai acontecer algo sobrenatural. O medo foi embora, a presença de Jesus é muito boa, não tem nenhum problema, vou descer deste barco
em meio a esse mar bravio, em meio a essa escuridão, mas eu vou me encontrar com Jesus e vou imitá-lo, vou fazer o que ele está fazendo, que já é surpreendente, andar sobre as águas. Se Jesus pode, ele vai me ajudar para eu andar sobre as águas. Então, nesse lampejo de fé, lá vai ele e começa também a andar sobre as águas. E Jesus disse para ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Que experiência maravilhosa por parte de Pedro. Realmente ele também andou sobre as águas. Podemos dizer que é o único que fez isso humanamente falando, junto com Jesus, andando sobre as águas. Jesus vem ao encontro, irmãos, daqueles que estão no meio da tempestade, que estão perdidos, amedrontados ou até desesperançados. Que bom que Jesus faz isso. Nós podemos confiar e muitas vezes a situação é adversa, muitas vezes nós precisamos deste socorro, estamos amedrontados, foi a paz do nosso coração, mas é exatamente atrás desses que Jesus vai e ele faz essa provação para com os discípulos e faz essa provação conosco, nos permitindo que determinadas situações difíceis aconteçam conosco. A tormenta de cada um pode ser o conflito conjugal, a própria separação, a solidão, a enfermidade, o desemprego, o aperto financeiro, a falência, etc. Nesse momento difícil é preciso erguer os olhos e ver Jesus que diz: vem, vem, as coisas não estão bem, mas do meu lado as coisas estarão facilitadas. Vocês agirão da maneira que eu estou agindo. Eu estou andando sobre as águas. Vocês não compreendem isso, somente pela fé. E Pedro passa daquele momento difícil, de apreensão, de terror, para um alívio, para um conforto, para algo surpreendente, como alguém que vai para uma montanha russa, como alguém que vai num bungee jump, se jogando dali com toda a coragem, experimentando aquela adrenalina, e lá vai Pedro e caminha, portanto, sobre as águas. Em Cristo nós temos a nossa única esperança. Nós temos aquele que atua o sobrenatural sobre as nossas vidas. Nós cremos na ciência no sentido de que ela se multiplica, ela é ajudadora da sociedade em muitos aspectos, mas a fé sobressai. A fé e ciência, isso é muito bom, mas quem tiver a fé terá tudo. O meu servo viverá pela fé. Tenhamos, portanto, fé que é possível sim, se o mar não se abrir, vamos andar sobre as águas dos nossos problemas, sobre as águas das nossas dificuldades, porque Jesus nos chama. Não temam, venham, e eu vou ajudar vocês. Sim, em meio à tempestade, em meio aos ventos e ondas que tentam te derrubar, Jesus te chama: vem, vem sem demora, vem sem medo, ande sobre as águas, prove do meu sobrenatural, faça o extraordinário, pode vir sem medo de afogar, porque olhando nos meus olhos e segurando em minhas mãos, tudo estará bem. Palavras de conforto, de confiança no Senhor. Pedro precisou sair do barco e caminhar até o Mestre. Muitos de nós não saem do barco, muitos não vão
um passo além, um passo à frente, se acham seguros no mar do seu problema, afinal ele mesmo construiu aquilo, ele pensa que há uma saída, ele pensa que vai resolver o problema. Então os 11 ficaram no barco, mas Pedro se atirou ao encontro de Jesus. Jesus está nos convidando, tenha essa coragem para se lançar ao mar, mas ao encontro de Cristo, para andar sobre as águas. É necessário ter esta atitude de sair de onde você está, que aparentemente é uma região de conforto, mas é necessário ir além para experimentar as grandes coisas que o Senhor tem preparado, Ele mesmo preparou para que isso acontecesse. Sejamos bem sinceros, irmãos, em uma situação dessas, quem desceria do barco e iria para o mar, nós somos mais parecidos realmente com aqueles 11. Mas Pedro teve essa coragem e vai experimentar isso, e essa coragem nós devemos ter também na fé, na confiança, é o melhor para nós. Mas não era qualquer pessoa que ordenou que Pedro descesse do barco. Quem foi? Foi o Senhor Jesus Cristo, e ele obedeceu a ordem do Mestre. E quando Cristo te convida, vem meu filho, saia dessa situação, venha para o meu lado, porque eu tenho o melhor para você. Este é o chamado de Deus para as nossas vidas. E aí dá gosto de sair do barco, de sair da tempestade, de andar sobre as águas, porque estamos vivendo assim pela fé. Eu posso dizer da minha parte algo surpreendente, que Deus tocou meu coração, e também o da Claudete, já com 2 filhos, e a Letéia também vai nascer, do período de seminário, onde eu deixei tudo, trabalho, onde eu deixei o barco da minha vida, onde existia até uma segurança financeira, a minha igreja que eu cooperava, mas eu sinto isso, que eu fui andar sobre as águas no chamado de Cristo. E olha, eu posso dizer que foi o melhor momento da minha vida, quando Deus supriu todas as nossas necessidades, sem termos nada, não temos um trabalho fixo, mas lá ganhamos bolsa, ganhamos coisas das pessoas, os irmãos da igreja começaram a cooperar financeiramente, e foi um milagre mesmo, foi um milagre extraordinário que Deus fez nas nossas vidas, porque nos atiramos aos cuidados de Deus e Ele nos fez andar sobre as águas. Eu tenho sim esse sentimento. Mas ao mesmo tempo que Pedro é o arrojado e que vai ter essa bela experiência, é aquele que também vai ter um revés, porque lá se vai a sua fé. O texto nos diz que, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, começando a afundar, ele clama ao Senhor. Existem lições que só podem ser aprendidas em plena tempestade. E aqui nós aprendemos que nós fraquejamos na nossa fé, mesmo aceitando ir, mesmo se apegando a Cristo, ainda falta alguma coisa que nos prende na ligação do barco, na ligação do problema. Acabamos aprendendo a viver naquele momento conturbado, naquele momento difícil, onde não se vê o escape, e quando se vai, se atira, aí se volta atrás, se perde a fé. O mesmo Pedro, arrojado para essa situação, é o Pedro que volta ali envergonhado e vai pedir socorro ao Senhor. E aí nós temos o socorro que vem da parte de Deus, da parte de Jesus. Pedro gritou: salva-me, Senhor. Uma das orações mais curtas da Bíblia, mas tão poderosa, porque diz: salva-me, Senhor. Era o que ele precisava, mais um minuto
poderia se afogar, embora sendo um bom nadador, mas o mar revolto, e ele naquela adrenalina, naquela situação desesperadora, precisou da salvação do Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, e Jesus também estará a estender a mão para nós. E é certo que cada um de nós quer viver pela fé, mas é certo que vamos falhar na nossa fé. E não pense que Deus vai te abandonar, não. Deus vai te dar uma outra oportunidade, uma terceira oportunidade, até você aprender a andar na fé ao lado dele. E Jesus então estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, uma repreensão, por que duvidaste? E nós, homens de pequena fé, por que duvidamos? Se com Jesus vai dar tudo certo. Com Jesus é o melhor para as nossas vidas. Afundamos em nossa vida porque duvidamos e temos medo, não confiamos em Jesus como deveríamos. O medo é incompatível com a fé. Ou você tem fé, ou você tem medo. É o tempo necessário para valorizarmos mais a sua presença, clamando pelo seu nome em oração. Enquanto isso, esgotando-se as nossas forças, nossos recursos e nossa autoconfiança, somos desafiados a crer somente nele. Pedro com certeza estava tão eufórico e já não poderia sair daquela situação por si só. Deus o experimentou. Na verdade, ele foi reprovado nessa parte, mas Deus quis mostrar o seu poder, Jesus mostrou o seu poder para ajudá-lo, para que essa autoconfiança, eu, Pedro, um bom nadador, um bom pescador, nada vai me acontecer, mas precisou do socorro de Jesus. Seja lá qual é a medida da sua fé, que nós sejamos humildes de reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada, e que se tivermos fé, até os montes vamos transportar, Jesus nos diz. Mesmo que a nossa fé for pequena, mesmo como for um grão de mostarda, ela se transformará numa grande árvore e abrigará os pássaros, porque uma fé pequena que seja, alcança grandes coisas. Assim determina o Senhor, uma palavrinha tão pequena, mas que nos ensina muitas coisas. Fé no Senhor Jesus Cristo. Não fé em si mesmo, não fé nas coisas, não fé simplesmente eu vou subir nessa escada. Foi uma grande coisa que inventaram a escada para eu subir em determinado lugar, mas eu subo muitas escadas, mas sempre orando ao Senhor, sempre pedindo: Senhor, me segure com as tuas mãos, porque eu vou subir uma escada. Vamos mexer com uma eletricidade, vamos atravessar uma rua, os perigos estão por aí, mas não falta oração, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos livre de todos os males. Assim deve ser para cada um de nós. Se você está enfrentando algum problema, se o barco da tua vida está quase a sucumbir, lembre-se, temos que esperar o tempo de Deus. Confie nesse tempo do Senhor. Jesus apareceu andando sobre as águas. Não vá pensar que é um fantasma. É o Senhor querendo te ajudar. É o Senhor enviando pessoas para te ajudar. É o Senhor dando-lhe circunstâncias para você vencer o seu problema, a sua dificuldade, porque aparece do nada, aparece de tal maneira que nós não esperávamos, daquela maneira não, mas foi dali que Deus deu a força, deu o recurso, deu o socorro. Louvado seja, portanto, o Senhor que atua nas nossas vidas. Nós aprendemos que esse milagre nos ensina que Deus age no tempo oportuno, de acordo com a sua vontade soberana. Portanto, espere em Deus,
Espere o tempo de Deus. Não viva ansioso, querendo que as coisas aconteçam da sua maneira. Senhor, o barco já está afundando. Senhor, o medo já é grande. Da minha parte, o Senhor já teria que ter resolvido isso há muito tempo. Mas o Senhor sabe a hora certa de agir para te ajudar. Confie no Senhor. Muitas vezes nós estamos no meio de uma tempestade, remando contra um vento forte e uma sensação de abandono toma conta dos nossos corações. Se for essa a sua situação, enxergue pela fé Jesus andando sobre as águas, Jesus te chamando, vem para mim. E se você afundar, se mesmo assim você temer estar diante de Jesus Cristo, da sua ajuda, Ele vai te socorrer, vai te repreender porque você teve uma pequena fé, lhe faltou fé, mas é melhor atender, obedecer, ir para Jesus. É o tempo que Ele quer te socorrer. Ele deixou chegar até aquele momento, deixou que você fosse até o fundo do poço para poder tirar você dali. A sua mão sempre estará tendida, sempre estará estendida para te erguer. Também aprendemos que, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Olha só, o vento, a tempestade durou todo aquele tempo, mas Jesus agora, que acalma a tempestade dos nossos corações, confortou, consolou a todos. Já com a presença do Senhor não haveria nenhum medo mais, mas ainda Ele fez com que aquela tempestade passasse, o vento cessou, Ele trouxe o vento, trouxe a tempestade, trouxe a provação, exatamente para saber o que estava naqueles corações, para nos deixar esse grande ensino. E ainda, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Irmãos, que no final de tudo isso, Deus seja louvado. Não há louvor para o homem, não há nada que sirva em nós para apresentarmos, mas o Senhor sim, tem tudo de bom, Ele faz todas estas coisas boas para nós, então o adoremos. Não se esqueça de agradecer. Senhor, o Senhor me livrou, o Senhor deu a provisão, eu quero estar aqui te agradecendo, como aqueles 10 leprosos que foram curados e 9 ficaram felizes e foram embora, tocar as suas vidas, um só voltou para agradecer. Então, quando você receber esse milagre, quando você andar sobre as águas, quando você superar os seus problemas em Jesus, pare para agradecer, pare para adorar aquele que fez isso para contigo. Sim, Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Portanto, meu amado irmão, seja lá o que esteja acontecendo na sua vida, e em geral nós podemos dizer ainda desse susto, desta pandemia que está sobre todos nós, as coisas estão voltando aí à normalidade, mas ainda temos esse receio, mas que você possa com confiança caminhar para Jesus, confiar nele e passar por sobre os problemas, passar por sobre os vírus, passar por sobre as dificuldades. É claro que nós sabemos que devemos ser prudentes, prudentes como as serpentes, e tomar todos os cuidados, mas confiando no Senhor, andando por sobre todas essas coisas, ao final disso, adorando ao nosso Deus, declarando que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe.
chegamos ao fim de mais esse culto de oração, culto de nos voltarmos ao Senhor, aprendendo da sua palavra, que possamos clamar também: Senhor, salva-me, Senhor, ajuda-me. Orações curtas, mas poderosas. Senhor, visita o enfermo, Senhor, visita aquele que está no leito de hospital, no leito de casa, aquele que está deprimido, que está com o coração amargurado. Ó Deus, os visite para que eles se lancem aos cuidados do Senhor, possam, na ordem de Deus, venha, ande sobre as águas e se salve dessa situação. Mesmo se falharem, mesmo se falharmos, sabemos que o Senhor estende as mãos e nos leva ao lugar seguro, ali no barco ou ao porto seguro que Jesus tem para nós. Ele que é a nossa rocha, a nossa salvação, e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Que Deus abençoe a todos. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. Me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o mar, ó Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou